Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor lá de cima, Ele tudo contempla. Aos maus que ainda têm a oportunidade de estar produzindo algo, que a palavra diz que eles iriam sujar-se da sua imundícia mais ainda, tanto os que não se arrependem como aqueles que um dia se arrependeram, e é o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama. Todos estão sempre a sujar, mais ainda, estão sempre mergulhados na imundícia, onde a palavra diz que um pecador, quando não vê logo seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda iniquidade sobre iniquidade. E aqueles que arrependeram e tiveram as suas expiações pela culpa perdoadas, mas retrocederam, ainda que as suas primeiras obras fossem de amor, se fosse de justiça, por ter depositado a confiança no Senhor, mas agora já não são possíveis de os justificar. Eles estão praticando o vitupério, zombam daquele que vos diz que está rico com desprezo de vós lá do alto, e não ficarão impunes, porque ainda que se fosse uma testemunha verdadeira, se foi conduzido pelo seu Espírito, hoje vós estáis a extinguir o seu Espírito, assim nos diz o Senhor. E grande é a ira e indignação sobre vós. Perecerão. Ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi que o Senhor usará com a misericórdia, aqueles que têm ainda o seu nome escrito no livro da vida, que são colocados à prova, que a palavra diz que é como sabão de lavandeiro, assim como o fogo é para o crisol para o ouro e o fogo para a prata. O Senhor está os colocando à prova. Aquele que permanecer até o fim será aprovado, aonde é necessário perecer, bem como ele disse a Saulo, do qual passou a o chamar de Paulo: tu verás quanto deve padecer por amor do meu nome. Aquele que perseguia, na verdade agora era perseguido, porque bem-aventurado aqueles que estão segundo a verdade. O mundo os odeia. Antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade da qual vós anunciais, que expõe os mentirosos, que expõe os falsos, segundo o padrão deste mundo, os que seguem os profanos, aqueles que seguem nas dramaturgias, nas literaturas, nas falsidades, nas bebedices, nas imundícias, nas glutonarias, os sodomitas com as suas orgias. Ele criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Os mentirosos, os que invocam o mundo dos mortos, tudo raça de víboras, tudo perecerão, se não se arrependerem dos seus maus caminhos. Os idólatras, aqueles que depositam a confiança em seus deuses. O Senhor é aquele que diz que aqueles que seguem os seus ídolos, tendo olhos, não veem. O príncipe do poder do ar cegou os seus olhos, tendo ouvido, não ouvem, uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aqueles que envolvem segundo as vãs teologias, hipócritas,
aqueles que não conhecem, aqueles que negam a verdade, dizem pela ordem cronológica, antes de Cristo, depois de Cristo, falsos, ludibriadores. O Senhor está a cortar os vossos dedos e arrancar os vossos anéis que gostam de ser honrosos, está a quebrar os vossos joelhos, está a cegar o vosso olho direito, que secará por conta da sua arrogância, por conta da sua extrema olhos altivos, sempre querendo ser doutores na lei e desencaminhando o povo com toda espécie de imundícia, sabendo o que vem a ser a verdade e procurando negar a verdade. O Senhor está a os vomitar todos aqueles que, segundo as suas ciências, têm os seus deuses como a serpente de bronze, todos aqueles que estão segundo a sua deusa, e todos aqueles que são adoradores de Baal, de Mamon, de toda espécie de imundícia, Dagon, todos os que invocam as suas imundícias, não passa de montes de pedras impossíveis de os justificar, porque ele sim é a pedra viva, a pedra angular do alto que vive, tudo opera e executa. Clamai pelos vossos deuses, mas os seus deuses não podem os salvar. Assim como zombaram dele, desce desta cruz, tu que salva a humanidade, assim atualmente ele está a rir com desprezo de vós. Invocais o vosso Deus e vê se ele pode os salvar da minha ira. Assim vos diz o Senhor.